a isso. Então, quando a gente começa a pensar um pouco sobre essa realidade, então nós temos que entender como é que nós devemos agir nesse processo de pandemia, né? Em Gênesis, aqui no capítulo 8, versículo 1 a 3, nós vamos verificar o que aconteceu com Noé depois de ele passar o tempo ali na arca, né? Então, vamos ver o que aconteceu. O versículo 1 ao versículo 3, eu vou estar trabalhando com a nova tradução linguagem de hoje, tá? Olha o que está escrito. Então, Deus lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na barca, ou na arca, né? Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra e a água começou a baixar. As fontes do mar e as janelas do céu se fecharam. E eu quero que você preste bem atenção nesse texto agora. Parou de chover e durante 150 dias a água foi baixando pouco a pouco. Então, uma das coisas que eu acho interessante nesse texto é o controle de Deus. Veja, foram 40 dias dentro da arca e demora-se agora mais 150 dias e olha o texto. A água foi abaixando o quê? Aos poucos. Entende? Deus lembrou-se de Noé, mas a água foi o quê? Baixando aos poucos. Não foi vamos pensar assim, a água baixou rápido. Não, foi baixando aos poucos. Deus controlando o tempo, Deus controlando a água, Deus controlando toda a situação, enquanto essas pessoas estavam lá dentro dessa arca. Eu fico pensando, irmãos, não sei se você já parou para pensar, mas eu tenho uma família aí dentro dessa arca. Eu tenho um pai, uma mãe, eu tenho filhos, eu tenho nora, eu tenho animais, eu tenho pessoas que estavam dentro dessa arca, trabalhando, servindo a Deus dentro dessa arca. Por quê? Porque eles estavam justamente dentro dessa arca, alimentando os animais, né? Cuidando e zelando. Não tira o que nós estamos passando hoje. Se nós percebermos bem, nós também estamos enfrentando uma pandemia. Em alguns momentos estamos em lockdown, alguns momentos não temos liberdade, mas todos nós estamos, alguns de nós, né, estão se movendo, né, nesse meio de todas essas não nesse tempo de não pode isso, não pode aquilo, né? Então você vai perceber que é momento de nós esperarmos o tempo de Deus. E o interessante é que, veja, Deus poderia ter feito assim, ó, rápido a água sair, mas ele não fez. O que me chama a atenção em tudo isso é que Deus lembrou de Noé, mas demorou 150 dias para a água baixar. Então, aqui nesse texto aqui, eu já quero dizer para você, vacine-se contra a ansiedade. A primeira coisa que você tem que aprender é isso. Né? Então, a esperança é Deus está controlando o tempo e tudo vai acabar no seu tempo. Às vezes nós vamos, todo mundo esperando a vacina, um reclama de uma coisa, reclama de outra, faz isso, faz aquilo outro, mas espere, vamos deixar Deus trabalhar. Veja, toda essa pandemia não está no controle dos homens, como muitas pessoas pensam, mas Deus está operando do jeito dele, da forma dele, tem o objetivo, né? Eu digo sempre às pessoas que nesse momento de pandemia, muitos corações têm se quebrantado diante de Deus, né? Porque meio de pandemia, tristeza, medo, né? E nós temos que, em famílias, veja bem, em família, estar servindo a Deus neste momento. Então, quando nós estamos em casa, começar a ajustar o nosso relacionamento conjugal. Tá? Por quê? Porque nós estamos enfrentando uma situação não somente municipal, mas totalmente o quê? Mundial em si. Então, quanto mais o nosso relacionamento conjugal for ajustado nesse momento, melhor vai ser a qualidade de vida que nós vamos estar aí vivendo o nosso relacionamento. Por isso que esse texto me chama muita atenção, que Deus controlou, Deus fez a chuva parar, o tempo parar, mas veja, 150 dias para a água baixar. Ok? Vamos lá, então. O versículo 4 e 14, e aqui agora tem algo interessante, né? A prudência de Noé acompanha o tempo de Deus. Olha que coisa interessante. Olha o que Noé ficava fazendo nesse momento, tá? Parou de chover, tranquilo, mas dá uma olhada para você ver, ó. No dia 17 do 7º mês, a barca ou a arca parou na região montanhosa de Ararat. A água continuou a baixar até que no primeiro dia do 10º mês, veja, apareceram os picos das montanhas. Tá? Então começou a ver alguma coisa. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela, tá? Que havia feito na barca e soltou um corvo. Tá? Soltou um corvo. Quem ficou voando de um lado para o outro. Aqui que eu quero que você preste atenção nessa palavra aqui. Ó. Essa palavra me chama a atenção. Ó. Esperando que a terra secasse. Entendeu? Então, nesse momento, o Noé foi o quê? Prudente, não foi afoito, né?
é momento de prudência, é momento da gente observar o tempo e esperar o tempo certo, é momento da gente trabalhar com cuidado todas as nossas vidas. Tudo que a gente vai fazer nesse momento tem que ter prudência, esperar o tempo passar. Né? Então, você percebe? Ele enviou um corvo esperando que a terra secasse. Certo? Ele não colocou a família dele em perigo. Preste atenção. Ele não colocou a família dele em perigo. Tá? E mais uma coisa, observe que ele abriu uma janelinha e jogou um corvo. Né? Então, olha bem interessante. Ó. Depois Noé soltou uma pomba, a fim de ver se a terra, o que de novo? Olha aqui. Estava sempre observando o tempo, percebeu? Ele estava sempre agindo. Né? Soltou um corvo, nada. Soltou uma pomba, nada. Né? E olha o texto, ó. Mas a pomba não achou lugar para pousar, porque a terra ainda estava toda coberta de água. Entende? Vamos lá. Aí Noé estendeu a mão, pegou a pomba e a pôs dentro do barco, ou da arca, né? Olha que coisa interessante, ó. Essa palavrinha aqui, irmãos, ó. Essa palavrinha, eu quero que você risque da sua Bíblia, ó. Noé esperou mais 7 dias e soltou de novo uma pomba. Entende como funciona? Entenda isso. Veja, Noé não tinha controle nenhum da situação. Todo o controle da situação, de toda a situação de baixar a água, veja, quem estava controlando o ritmo do vento era Deus. Então, tudo ia acontecendo de acordo com o ritmo de Deus. O vento ia levando, ia baixando as águas, tá? Mas Noé ia sempre fazendo o quê? Uma observação, mas não abria toda a arca, somente o quê? Uma janelinha e soltava uma pomba ou um corvo esperando ver se a terra havia secado. Olha bem, ó. Depois de 7 dias esperou. Então, mais uma vez, não adianta ficar ansioso, não adianta ficar preocupado, não adianta ficar confiando muitas vezes, ou ficar, vamos pensar, a gente liga as informações, televisões, gente, é tanto conflito político, é tanta informação trocada, é tanta coisa, que a gente fica até falando, meu Deus, vamos acreditar em quem? Então, nós vamos acreditar na palavra. Nesse momentos atuais, a palavra de Deus nos manda primeiramente entender que Deus está no controle de todas as coisas e que o vento caminha de acordo com a orientação de Deus. Então, observe o vento, aguarde, mas faça a tua parte. Né? Faça a tua parte. Noé foi prudente. Tá? Ele não ficou por aí atirando. Né? Se é preciso usar máscara, use máscara. Se é preciso evitar aglomeração, evite aglomeração. Cuide da sua família. Né? Mas não fique aí, tipo, vamos pensar o seguinte, amargurando uma tristeza, né? Eu digo sempre nesse texto o seguinte, não fica aí pensando, mas se eu pegar, e se eu pegar, e se alguém pegar? Irmãos, se pegar, espera se preocupar o dia que pegar. Mas enquanto não pega, se previna, só isso, que é o principal que temos que fazer. Porque nós vamos estar sempre rodando para um lugar, sempre vamos estar entrando no supermercado, sempre vamos estar trabalhando, nós estamos nos movendo, né, nesse ponto, né? Eu estive no supermercado Paraná ontem, gente, vou dizer para você uma coisa. Eu não entendo onde foi que esse pessoal organizou esse lockdown. Eu não consigo entender até hoje. Eu vou morrer careca, mas não vou entender. Gente, estava muito cheio de gente. Por mais que as pessoas esperavam para entrar um pouco de gente, saía um, entrava o outro, mas estava tendo contato. E mais, aí você cruzava com um, cruzava com o outro. Quer dizer, gente, não tem como. Né? Então, é algo que nós temos que começar a pensar um pouco em nós. Fazer a nossa parte, fazemos, mas temos que esperar o tempo. Não fique falando amanhã vai acabar, depois vai acabar, não. Só digo uma coisa, veja o tempo e faça a sua parte. Espere o tempo. Tá? Olha que coisa interessante. Ó. Ela voltou à tardinha, trazendo o bico com uma folha verde oliveira. Assim, olha bem, ó, assim Noé ficou sabendo que a água havia baixado. Sabe o que eu fico pensando nesse texto aqui, quando eu leio esse texto? Não sei vocês. Poxa, Deus falou tanto com Noé, rapaz, não falou? Desde o momento de construir a arca, se revelou para Noé, fez uma aliança, lá atrás falou que ia salvar, a aliança ele faz depois, né? Que ia salvar a família, falou para Noé entrar, fechou a arca. Quer dizer, aqui havia uma conversa diária, vamos pensar, antes de Noé entrar na arca. Mas dentro da arca, parece-me, dá a impressão que Deus silenciou. Noé só escutava só ventos, trovão e tempestade, e a arca balançando, só isso. Né? Deus no silêncio. E é interessante que Noé fica sabendo que as águas haviam baixado, não por voz de Deus, mas fazendo a sua parte. É interessante, né? Aqui o princípio está na confiança, irmãos. Nós temos que confiar em Deus, que por mais que a barca balance, por mais que o vento seja contrário, por mais que há trovões, trovoadas, não importa quem seja, quem está no controle ainda é o nosso Deus. Isso é importante aí você saber. E isso é importante nós aplicarmos nossa família.
Vai ter momento que o marido vai estar preocupado, a esposa vai ter que dizer, olha, vamos se acalmar que Deus está no controle. Vai ter momento que a esposa vai estar preocupada. Ali você vai sentar com a sua esposa e vai dizer, não, Deus está no controle. Orando junto, partilhando junto, os filhos vivendo esse momento de pandemia, essas dificuldades, e vendo o pai e a mãe buscando em Deus, sempre confortar, né, o coração, não negando a realidade, não querendo tentar a Deus, né, como teve algumas pessoas. Eu tenho um amigo meu que é pastor, que morreu esses dias com 28 anos. E aí o pessoal, eu falei, meu Deus, mas como isso aconteceu, né? E aí o pessoal falando para mim que quando abriram, ele tirou a máscara, saiu abraçando um, abraçando o outro, aquele negócio todo. Quer dizer, gente, mas pastor, Deus não podia livrar? Podia, mas veja, ele foi imprudente nesse momento. Lógico, Deus levou, tudo bem, mas veja, vamos ser prudentes e entender que nesse momento nós temos que nos relacionar com Deus, estar sempre fortalecido na palavra de Deus. É importante você entender isso no teu coração. Quando você consegue entender isso na sua vida, fica mais fácil você lidar com qualquer tipo de situação. É muito bom a gente pensar nisso. Então, veja, Noé ficou sabendo, tá? Através do que do Senhor, vamos pensar se fazendo, mandando as pombinhas ir e voltar para ver como funciona. Veja, Noé já havia tido a palavra de Deus. E aqui eu quero falar um negócio para vocês. Irmãos, se você parar para pensar, você vai perceber o seguinte, tudo que está acontecendo de 2020 a 2021, se você perceber no passado, antes de 2020, você vai perceber que Deus já estava alertando a sua igreja por meio da palavra. Nós estávamos tão preocupados com tantas coisas, naquele momento, né, eu sempre digo, nós estávamos vivendo a época do espinheiro, né? A época do espinheiro, quer dizer, a gente estava tão preocupado em comprar, vender, construir, crescer, né? Nós estávamos tão preocupados, assim, que a gente não conseguia muitas vezes enxergar o tempo. Tá? Mas entenda isso, mas Deus sempre falou com Noé por meio da palavra. Isso é importante saber. E Noé agora entendia que esse tempo também ia acabar. Noé sabia que existia meio, começo, meio e fim. Veja, então, entenda isso. Esse tempo agora vai acabar. E quando um dia acabar, eu tenho certeza que vai acabar, porque, de acordo com o texto, eu tenho que acompanhar que o vento já está batendo para que a coisa termine. Eu entendo da seguinte forma, que nós possamos voltar e começar como casal mesmo. Nós temos que nos juntar como casal e começar a estudar mais essa palavra para nós nos prepararmos para outras situações que vão vir. Agora é uma pandemia, nós não sabemos o que vai vir na frente, porque a Bíblia já fala tudo o que vai acontecer. Gente, tivemos tremores de terra. Nós tivemos só a lua se transformando em lua de sangue, lua vermelha. Tudo isso são coisas bíblicas, são coisas que já foram falando. Né? A maldade aumentando na humanidade. Gente, se você ligava a televisão na época, é só maldade. Estava lendo material hoje, no Paraná, só para você ter uma ideia, durante essa pandemia, pelo menos uma coisa boa aconteceu. O índice de criminalidade caiu quase, me parece, foi quase, acho que quase não, 40% ou 50%. Entendeu? Caiu bastante. Então, são situações que você vai percebendo como está a sua situação. Mas entenda isso. Então, isso vai passar um dia. E nós temos que aprender a valorizar. Gente, quantas e quantas vezes hoje estava com uma pessoa aqui falando nosso churrasco, falando essas coisas, a gente está com saudade, né? Mas quantas e quantas vezes as pessoas estavam tranquilas de ir para a igreja, não tinha como ir, não iam, né? Não iam porque dava um trovãozinho lá para o lado dos Estados Unidos, não vai chover, não vamos mais para a igreja, né? Qualquer coisa não ia. E agora está todo mundo desesperado para ir, né? A gente quer ir para a igreja, a gente quer, né, assim, estar festejando e glorificando a Deus. Né? Então, isso um dia vai acabar e nós vamos ter essa graça de estar fazendo. Então, veja, Noé, ele era uma pessoa prudente. Então, nesse momento, seja prudente. Olha que coisa interessante, ó. Mesmo assim, olha o que diz o texto aqui, ó. E ele esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. Veja, ele não foi eufórico, não. Ele esperou mais um pouco, ele é prudente, ó. E dessa vez ela não voltou. Veja, então, entenda esse texto aqui. Ó. Ele esperou mais 7 dias. Ele já podia ter saído, mas ele esperou. Então, tenha paciência, espere, seja prudente. E olha como é que termina isso. Olha bem, para nossos dias atuais, para a gente pensar um pouco. Ó. Quando Noé tinha 601 anos, né? 601 anos, as águas que estavam sobre a terra secaram. Entende? Agora, olha o que está interessante. No dia,
primeiro do primeiro mês, dá uma olhada no que Noé fez aqui, ele o quê? Noé tirou a cobertura da arca e viu que a terra estava secando, ou seca, né, como diz uma outra tradução, né? Veja, no dia 27 do segundo mês, a terra estava seca. Entende isso? Olha que coisa interessante, né? A pomba, agora sim, agora depois que ele percebeu, tirou a cobertura, vamos pensar por esse ponto, né? E começou o quê? Aí ele começou, ainda a terra está meio úmida, está esperando estar seca. Ele poderia simplesmente pular da arca e falar assim, vamos rolar no barro, né? Não é isso que acontece? Ele podia fazer tudo o que ele queria. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Quando Noé entrou na arca, ele foi por meio da palavra. E para sair da arca também é diferente. Dá uma olhada para você ver aqui no versículo 15 e 17. Ó. A palavra de Deus para Noé. Aqui que eu quero que você entenda. Ó. Aí Deus disse essa palavra a Noé: sai da barca, ou da arca, junto com a sua mulher, seus filhos e as suas noras. Faça sair também todos os animais que estão com você, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão, que eles se espalhem por toda parte e tenham muitas crias, ou multipliquem, né, para que encham a terra. Observa agora esse texto agora para você ver, para você ter uma ideia. Veja, Noé, no versículo mais embaixo, você vai perceber que Noé se movia pela palavra. Por mais que a situação estava ao lado de Noé, por mais que agora ele via que está tudo seco, mas ele espera a orientação de Deus. Nesse momento de pandemia, irmãos, nós temos que aprender que o nosso Deus preparou várias formas de nós estarmos nos relacionando com Ele. Hoje nós estamos nos relacionando pela misericórdia de Deus aqui pelo Zoom, graças a Deus, né? Mas semana que vem nós estamos esperando já os decretos, né, pastor Daniel? Parece que vai dar uma modificada nos decretos, nós estaremos com um pouco mais de frequência ali na igreja, né? Vamos fazer uma coisa respeitando todos os protocolos em si, né? Mas uma coisa eu digo para você, meu irmão, não fique sem ouvir a palavra de Deus. Entende? Congregar é importante, por quê? Porque além de nós estarmos ali, pelo menos não podemos nos tocar, não é que não podemos colher consequência com isso, mas respeitar o irmão, proteger o irmão nesse momento é importante, mas também ouvir a palavra de Deus. Tá? Não deixe de não estar congregando. Nós, da comunidade evangélica Vinho Novo, você vai perceber que nós temos várias programações online. Seja na quarta-feira, por exemplo, nós estamos na igreja, né, pastor Daniel? Estamos na igreja e foi transmitido. Se você quiser escutar, por exemplo, se você quiser assistir o que nós pregamos na quarta-feira, 6 às 7, está lá no Instagram da igreja. Né? Quinta-feira, pastor Daniel também pregou do mesmo modo. Eu estava ali no Paraná, esperando a rua sair do Paraná, estava ali participando do culto, né? Estava participando do culto ali, mas estava ali participando do pessoal. Está gravado também ali para você. Hoje estamos aqui, se Deus quiser também, vamos deixar aberto para os irmãos também. Amanhã nós teremos a nossa ceia, olha que maravilha. Amanhã nós estaremos fazendo, olha a criatividade de Deus, drive-in. Quer dizer, um culto aberto, todo mundo no seu carro assistindo, todo mundo se vendo por celular, vamos falar para esse ponto, né? E depois partilhando a ceia, do modo, mas nós estamos juntos, tentando mostrar que estamos todo mundo junto, né? Então, entenda, você percebe isso. Semana que vem, se Deus quiser, vamos para os nossos cultos. Enfim, irmãos, uma das coisas que mobiliza o nosso coração nesse momento de pandemia é a mesma coisa de Moisés, ou melhor, de Noé, é a palavra. Entenda, Noé só saiu da arca quando a palavra, nós temos que caminhar pela palavra. E o Senhor falou, sai agora da barca, ou sai da arca, seus filhos. Veja, e ele já dá uma ordem para os animais, tá? Que ele vai dar essa ordem depois para Noé e seus filhos, lá no capítulo 9. Tá? Mas qual é então a palavra que Deus dá para Noé e para os animais? Para que eles encham a terra, recomecem de novo. Então esteja pronto para recomeçar, irmãos. Porque depois de uma grande catástrofe, Deus sempre mantém pessoas. Veja, Deus sempre vai manter pessoas para recomeçar tudo de novo. Sempre vai ter pessoas. Então, se nós estivermos vivos, se Deus quiser, nosso objetivo não é ser melhor do que as pessoas que Deus recolheu. Não. Nosso objetivo, se Deus permitiu que a gente ficasse, é para que nós sejamos o instrumento na mão dele para o quê? Para recomeçar de novo a sociedade. Fico pensando, irmãos, quantas pessoas nós vamos ter que consolar. Quantas pessoas que vão perder seus entes queridos, quantas pessoas desempregadas, estava conversando com um empresário esses dias, né, falando sobre isso, quantos e quantos empresários aqui em Cianorte vão precisar de ajuda, tá? Quantos e quantos empresários vão precisar de ajuda,
Talvez a gente não consiga materialmente ajudá-los, mas pelo menos estar junto, orando junto, fortalecendo a fé deles, porque esse vento, irmãos, ele vai passar. E tudo vai se reorganizar, eu tenho certeza disso. Como diz algumas pessoas, né, estava lendo algum material esses dias, o mundo nunca vai ser o mesmo. Falei, eu espero que não, espero que fique melhor do que era antes, né? Mas, enfim, nós temos muito trabalho a fazer. Nós, como família, né? Nós, como família. Então, nossa família vai ser usada para a glória de Deus. Então, isso nós temos que entender, para fortalecer outras famílias, né? Amei o que a Rose, que a Bia estava dizendo agora, né? Fazer mais churrasco, fazer mais encontro, sabe? Nós temos que fazer alguma coisa, porque a nossa parte como igreja nós temos que fazer, nós temos que levar o conforto, temos que levar o consolo e a palavra de Deus para que possa crescer. Então, espere a palavra de Deus, né? E o versículo 8, o versículo 18 e 19, dá uma olhada no que aconteceu, olha bem. Assim Noé e sua mulher saíram da arca ou da barca, junto com os seus filhos e as suas noras. Também saíram todos os animais e as aves em grupo, de acordo com sua espécie. Olha que coisa interessante. Aonde encontrar esperança para a nossa família? É em palavras como essa. Porque o mesmo Deus que protegeu Noé, o mesmo Deus que mandou o vento devagar, o mesmo Deus que protegeu, controlou, guiou, é o mesmo Deus, irmãos, que pelo poder do nome de Jesus Cristo é o nosso Deus. Com uma diferença que eu quero que vocês entendam nessa noite. Nós, como família, prestem bem atenção nisso. Aqui Deus estava se comunicando com Noé praticamente de fora. E hoje, pela misericórdia de Deus, o nosso Deus está dentro de nós. Entenda isso. Então, a nossa diferença de Noé é bem gritante. Enquanto Deus falava de fora com Noé, ia guiando Noé, vamos pensar por esse ponto, né? Mas, veja, hoje ele está dentro de nós, e nós temos esse Deus em nós. E é por isso que a nossa esperança não vem daquilo que os homens estão falando, não vem da boca de um político, não vem da boca de pessoas tentando ser o salvador da pátria, não. A nossa esperança vem de um Deus que fez isso, porque Deus ele simplesmente guiou Noé em meio a todo o vendaval, toda a tempestade, mas também Deus tirou Noé da arca, deu a palavra. Então, qual foi a parte de Noé? Primeiramente, ser prudente. Noé foi muito prudente em todo momento. Penso que Noé lembrava da palavra que Deus havia dito para ele, tá? Que eles não iriam morrer. Vamos pensar por esse ponto. Penso que Noé foi bem prudente, mas ele espera, por mais que ele tira, por mais que ele faz qualquer coisa, ele espera a palavra de Deus. Ele espera. Então, espere a palavra de Deus. Não adianta ficar, pastor, mas eu estou angustiado, eu estou ansioso. Irmãos, fica tranquilo, porque nesse momento muitos pensamentos vão vir na nossa cabeça. Mas pegue na mão da sua esposa quando você estiver preocupado. Pegue na mão do seu marido e ore com ele. Peça junto com Deus para que Deus acalme o seu coração até que o vento termine de baixar as águas, para que ele possa dar ordem para você sair dessa pandemia e você ser instrumento na mão de Deus para recomeçar alguma coisa. E aí, eu fico pensando aqui, irmão, também algo interessante, né? Dá uma olhada para você ver o que Noé faz. Acho que isso aqui é importante a gente pensar, né? Noé construiu um altar para oferecer um sacrifício a Deus. O Senhor, ele pegou aves e animais puros, um de cada espécie, e o queimou como sacrifício no altar. O cheiro do sacrifício agradou ao Senhor, e ele pensou assim, Deus, né? Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude ou meninice, as pessoas só pensam em coisas más. Entende isso aqui, ó? Também nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz dessa vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá sementeira, colheita, frio e calor, verão, inverno e noite. Eu vou de trás para frente. Eu quero que você veja isso aqui primeiro, ó. Olha bem, ó. Isso aqui é importante, ó. Pastor, mas será que as pessoas vão mudar? Não, não vão mudar. Mas por quê? Porque, veja, o coração das pessoas, pessoal, são maus. Muitos estão quebrantados pela dor que estão sofrendo. Mas no momento que, veja bem, no momento que sair, eu chamo isso de período pedregoso, e vinha espinhoso de volta, tudo isso se esquece. Porque sempre teve problema nesse mundo, sempre houve uma pandemia, sempre houve uma guerra, sempre houve tristeza e medo mundial, ou mesmo parcial, mas sempre houve. Mas assim que as coisas se acalmam, as pessoas voltam a ser quem são. Por isso que nós, cristãos, nós temos que acompanhar aquilo que Noé está dizendo. Nós temos que estar pronto para servir a Deus, ou adorar a Deus. Veja,
o altar de Deus é o nosso coração. Veja, Deus providenciou os animais para o sacrifício, e Deus providenciou para nós o sacrifício que lhe agrada, que ele ama, que é o próprio Filho dele. E é por isso que o maior sacrifício que Deus já fez por nós está dentro de nós. E esse relacionamento com Deus, melhor, Noé está se relacionando com Deus aqui. E esse nosso relacionamento com Deus hoje é por meio de Cristo. Veja, a nossa família tem que se relacionar. Entende? Está em nós. Então, hoje você vai ter que entender que nós temos um prazer de se relacionar pessoalmente com Deus. A nossa família pode, por meio de Cristo, mas também nós temos que entender, quando tudo isso passar, muitas pessoas vão precisar de ajuda, mas muitas pessoas, meus queridos, vão fazer o quê? Vai ficar do mesmo modo. Então, onde nós vamos encontrar esperança para os dias atuais, para a nossa família, irmãos? É em Cristo. Jesus é a nossa força, a nossa esperança no meio de tanta coisa, tanta dor, né? Ainda hoje, quando eu levantei cedo, né, fui dar uma olhada nas redes sociais, fui dar antes de trabalhar, e ali vi pessoas pedindo ajuda, outras pedindo, né, que ore para o fulano, ore para o Beltrano, e ali a gente aproveita essas oportunidades para nós nos relacionarmos com Deus por meio da oração e pedindo a misericórdia de Deus. Então, nesse momento, irmãos, peça sempre, quando chegar uma notícia que você sentiu, veja, ou não sentiu, ore, tire um tempo, abaixe sua cabeça e peça para que Deus tenha misericórdia dessas vidas. Peça para que Deus, assim como Davi pediu para que Deus acalmasse, peçamos a Deus também que esse vírus seja neutralizado. Esse dia atrás estava clamando ao Senhor, né? Clamando mesmo para que Deus enviasse, né, medicamentos que possam literalmente neutralizar a enfermidade, mas também vacinas que possam realmente prevenir, né, possa fortalecer contra esse vírus todo, né? Mas aí você escuta cada dia, esse vírus é um vírus teimoso, né? Vai se adaptando, vai virando mutante. Pois é, do mesmo jeito que ele levanta, ele cai do mesmo modo, porque o nosso Deus está com a gente. Então, essa é uma palavra que eu queria trazer para você. Nosso encontro de casais com família é uma palavra que eu queria partilhar com vocês, deixar vocês, tentar levar um pouco de esperança. Porque, veja, não é esse vírus que está no controle da nossa família, mas é Deus que está no controle desse vírus. Não esquece nunca disso. Veja, por mais que a barca mexeu, por mais que Noé pode ter ficado, Noé e sua família embrulhou o estômago, né? Eles continuaram ali alimentando os animais, cuidando. Por mais que aconteceu o que aconteceu, veja, mas quem estava no controle de tudo era Deus. E assim também a nossa vida. O Senhor Jesus disse que não cai um fio da nossa cabeça, se o nosso Deus não permitir. Que o Senhor nos ama muito mais do que um pássaro. E o Senhor está no controle da nossa vida. É importante pensarmos. Eu quero deixar aberto nesse momento para você também passar para a gente, dar uma palavra. Quero escutar vocês um pouco. O que vocês pensam sobre isso? Um de cada vez, calma. Eu penso que as famílias elas estão tão preocupadas com o futuro, com o que vai ser amanhã por causa dessa situação de pandemia, né? Porque assim a grande maioria das pessoas elas não têm um alicerce financeiro, né? Elas não têm um alicerce espiritual, elas estão ficando aqui no agora. Né? E com essa pandemia, pelo menos com os casais ou com algumas pessoas que eu tenho conversado, elas estão muito preocupadas o que vai ser do amanhã. Elas não estão se concentrando no hoje, né? Elas estão preocupadas com o amanhã. Isso vai gerando uma intensidade de sentimentos tão ruins dentro da própria família, no qual os relacionamentos dentro da casa estão se deteriorando, né? Pode ver que, com certeza, o índice de violência doméstica, de separações, né, ficou bem intensa, né, bem latente nessa pandemia. Então, assim, é exatamente esse esperar, esse aguardar, né, que as pessoas não têm. Né? Então, elas se tornam mais imediatistas, elas querem uma solução assim, né, passe de... Vou usar uma palavra aqui mágica, né? E não existe isso, existe a graça de Deus sobre nossas vidas, né? Então, eu acredito que essas
essas pessoas, né, nós que temos essa revelação divina, né, de Deus, do que isso está acontecendo e vai acontecer, e a Bíblia fala que vai ser coisas ainda muito piores, né? A gente tem que ter discernimento e falar para essas pessoas que tem que parar, pensar, entregar a vida para Jesus, não se desesperar, porque amanhã só ele pertence, né? Então, eu vejo essa dificuldade, né, das pessoas crerem, né, que Jesus está no controle de todas as coisas, e não nós. Eles ficam esperando os governantes da Terra darem uma solução para os problemas, e não vai acontecer. Ou ameniza ou até piora, mas não vai acontecer. O importante é entender que o vento já está levando embora, né? Só que tem que esperar com cautela, né? E você percebe que Noé não confiou na pomba, não confiou no corvo, né? E mesmo assim, aí, depois que ele tirou a cobertura da arca, ele esperou ainda a palavra de Deus para depois sair. É importante isso, né? Então tem que ficar bem claro. Essa palavra é muito boa, Rosa. É isso mesmo, não ter, buscar nesse ponto, né? A gente está sempre assim auxiliando, manter o tempo. O vento está passando, o vento já está limpando. Valeu, Rosa. Deus abençoe. Quem mais, gente? Fico na liberdade. A Fabiana está comentando aqui perguntando para mim quantos dias que Noé demorou para soltar a pomba, né? Em seguida, eu falei 7 dias. Ela falou, meu Deus, eu já tinha soltado 7 pombinhas. Viu? Mas dessas coisas que a Rose falou aí, pastor, ela também esqueceu de acrescentar aí, como que eu falo a palavra certa aí? A exploração da mão de obra masculina dentro de casa, viu? Ah. Também, né? E atrás tinha um pastor falando, né? Pastor falando que talvez esse vírus veio de uma mulher, né? Porque ele conseguiu deixar o homem em casa, tirou o homem do boteco, tirou o homem de tudo isso que eu falei. Mas é o que você falou, né? O homem em casa que vai dar problema depois. Mas, gente, valeu. Mas a minha outra parte eu vou deixar para a irmã Rosângela, mais o irmão Edilson Valino falar aí, tá bom? Tá bom, vamos lá. Silene? Pastor, eu acho assim que o povo está com dificuldade, exatamente igual a Rose expôs ali, de crer em Deus. Porque nós sabemos que a graça está sobre nós e que é só em Deus que a gente pode confiar, né, nesse momento. A gente tem que se tranquilizar, não tem como ficar agitado, porque a nossa agitação não vai ajudar em nada. E o povo está procurando culpados, eu acho, né? Culpa o presidente, culpa o vereador, culpa todo mundo lá da cúpula, lá em cima, e a gente sabe que eles não vão dar jeito nisso, porque eu acredito que tudo isso que a gente está vivendo é permissão de Deus, e a gente vai ter que esperar como Noé esperou dentro da arca, a gente vai ter que esperar. Então, da melhor maneira possível, a gente tem que tentar se encaixar dentro da casa, os familiares, os filhos, né? Todo mundo dentro de casa tem que cooperar para que, a hora que passar tudo isso, a gente está assim, mais forte, mais ligado, porque quem não tem a graça, está muito difícil dentro dos lares. É o que a gente tem visto as pessoas falar, está muito difícil não brigar com o marido, não brigar com a esposa não brigar, os filhos não, né? Então está muito difícil. Quem tem Deus está procurando de todas as maneiras ficar ali dentro de casa, né? Se preservar, sair a hora que pode, da maneira mais certa possível, para a gente conseguir passar por isso. Mas não vai acabar ninguém colocando culpa em ninguém. E o mundo, eu acredito assim, que está girando em torno, o mundo está assim, virando meio guerra isso, né? Sim. Lá fora, uma guerra, porque cada um quer culpar cada um, e daí esquecem que tem Deus e só ele vai resolver. Não adianta a gente tentar
culpar outras pessoas. Com certeza, né? E boa colocação. A gente tem que sempre manter a esperança em Deus, né? Então a gente tem que aprender isso, né? Porque se Deus não entrar com providência, esquece. Não tem como a gente se manter. Mas amém. Deus seja louvado. Quem mais, gente? Diga. Elias, eu não estou usando exploração masculina, tá? No serviço da casa. Aqui tá tranquilo. Aqui também tá tranquilo, viu, Elias? Estou colocando só os filhos, por enquanto, para trabalhar. Vai sobrar, Luciano. Não dá tempo, pastor. É que não o dá tempo. Luciano não dá tempo de trabalhar aqui em casa, então eu estou colocando os filhos no lugar dele. Glória a Deus. Mas vamos lá, gente. Quem mais? Fique à vontade. No final, nós vamos orar, fazer uma oração com os irmãos. Vamos estar orando junto aí com os irmãos para que Deus possa estar abençoando fortalecendo a nossa fé por meio da palavra. Amém, pastor. Eu acho o mais interessante de tudo é saber discernir o tempo. Porque nós sofremos por causa do tempo, nós não sabemos esperar, né? E é muito interessante, igual o Elias colocou ali, a Bia falando que ela colocava uma pombinha por dia, mas ele colocou só 7, Bia. Se a pessoa se coloca 7 e não volta nenhuma, não ia ter pomba mais hoje. Então, nós sabemos ansioso. esperar. Nós temos que saber esperar o tempo. Esses dias que a gente ficou em casa, eu e a Cá conversamos muito sobre isso, sabe? Como que a nossa vida é como um sopro, entendeu? Então, se a gente não souber estar em Deus, esperar em Deus, eu até estou terminando de montar a palavra de amanhã e meditando aqui em João 6, quando diz que a vontade do Pai, João 6, no versículo 39, diz assim, que a vontade do Pai que enviou Jesus, que a vontade de Deus, que nenhum de todos aqueles que ele deu não se perca, mas que ressuscite no último dia. Então, essa que tem que ser a nossa esperança, que por mais que nós vivemos nessa vida, nós queremos viver nessa vida com qualidade, nessa terra, nossa esperança viva tem que ser na nossa ressurreição com Jesus Cristo. Quando nós vamos morar numa eternidade com Ele, isso que tem que ser ministrado em nosso coração, isso que tem que ser vivido todos os dias, porque é isso que acalma. Porque se eu e você olharmos as notícias, nós vamos ficar ansiosos, preocupados e desesperados e achando que tudo vai acabar. Mas a palavra vem sempre do Senhor. Eu acho muito interessante que Noé, ele agiu, ele foi agindo para ver como que estava a terra, mas ele não se movimentou e não se moveu antes de receber uma palavra. Antes que Deus falasse com ele, ele não saiu da arca, ele não agiu. Então isso é importante. A gente sofre porque a gente age antes de ter uma palavra. Sim. Por isso, né? Como casal, como família. Então é importante, como o pastor disse, nós por alguns momentos sentar e orar junto para nós termos a direção exata para o caminho que nós vamos seguir. Amém? Glória a Deus. Só colocando, Bia, deixa eu aproveitar isso que você acabou de dizer, que você falou das pombas. É legal, ficou legal, vamos aplicar. Mas, se a gente aplicar, você vai perceber que tantas pessoas, né, vamos pensar assim, tantas pessoas estão soltando pombas, né, e gerando falsas esperanças, né? Você pode perceber, o pessoal com a vontade de acabar logo com o lockdown, tanta coisa falando, né, que gera, em vez de gerar uma esperança, gera uma ansiedade, né, uma preocupação, né, um modo, né? Então assim, a gente tem que, esperar no Senhor. Qual é a palavra que Deus deu para nós? O pastor Daniel colocou uma coisa interessante. O que nós temos de herança é a vida eterna, né? Então, se Deus chegar a recolher cada um de nós, temos que morrer com a esperança de dar ressurreição. Nosso negócio é esse. É isso que nós temos que ter. Mas Deus nos dando a graça de enfrentarmos a pandemia e ficarmos, veja, nós temos que entender que assim que ficarmos, nós vamos ter que trabalhar muito. Então, é uma coisa interessante de entender. Por isso que eu não coloco esperança naquilo que as pessoas estão dizendo, porque eu sei que em qualquer momento, né, existe muita coisa ainda para acontecer e eu sei que Deus está no controle. O vento está indo, né? Então, de vez em quando, a gente dá uma olhadinha no mar, né? A gente dá uma olhadinha. Olha nós olhamos as reportagens, olhamos o pessoal falando, alguma coisa mais, né?
Mas não tá bom ainda, não começou, não deu certo ainda. Esperando o vento levar esse negócio embora em nome de Jesus, e vai levar. Amém? Amém, irmãos? Vamos então orar? Eu queria que você, na sua casa mesmo, né, pegue na mão da sua esposa. Estou aqui pegando a minha aqui atrás da minha aurora boreal aqui, né? Pegando a mão da minha esposa, né? De longe, pega na mão da sua esposa, nós vamos orar, tá? Vamos orar. Eu quero orar com você e pedir para que Deus possa fortalecer a sua fé. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, nós ministramos aqui a palavra de Deus. Então, Deus está falando para a gente, conversando com a gente. Tenha paciência, espere. O vento já está vindo, o vento já está baixando a água, né? E nós temos que nos preparar para adorar. Pastor Daniel, queria falar alguma coisa? Vamos orar então? Coloque a mão onde você está e vamos orar junto. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, que nos gera fé suficiente para suportarmos esse tempo. A nossa esperança, Senhor, não vem daquilo que as pessoas estão dizendo, mas a nossa esperança vem desta palavra, porque o Senhor guardou a vida de Noé, Senhor. Por mais que o vento bateu, por mais que o vendaval, as enchentes, mas chegou um momento que o Senhor lembrou de Noé. Então, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, lembra de nós também. Senhor, que da mesma forma que o Senhor enviou aquele vento, meu Pai, que esse vento também, Pai, lance bem fora, para bem longe, meu Pai, esse vírus, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa, Pai querido, enquanto o vento vai abaixando as águas, o Senhor vai tocando em nosso coração, gerando a tua fé, a tua paz, a tua alegria, a tua tranquilidade em nossas vidas. Senhor, nós precisamos neste momento, Pai. Precisamos, ó Pai querido, da tua graça, da tua misericórdia, da tua palavra, para que ela possa nos orientar, Pai querido, o que devemos fazer neste momento. E enquanto o Senhor não nos orienta por sua palavra, Senhor, ó Pai, que o Senhor fortaleça a nossa fé neste momento. Meu Pai, cada casal que está participando agora, meu Senhor, eu não sei, Pai, quais são os medos, as angústias, as tristezas, mas a tua palavra diz que o amor lança fora o medo. Então, Senhor, segundo a tua palavra, meu Deus, lança fora o medo do coração de cada um dos teus filhos, que haja paz nessas casas, que haja saúde nessas casas. Meu Pai, que o Senhor continua fortalecendo o casamento de cada um dos teus filhos, ó Pai, e quando passar essa pandemia, eles possam, Pai, testemunhar do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia, da tua fortaleza na vida deles. Meu Pai, que o Senhor prepare essas famílias, ó Pai querido, para ser instrumento em tuas mãos. E enquanto, Pai querido, esse tempo vai chegando, meu Deus, dê alegria, dê tranquilidade. Meu Deus, que o Senhor dê discernimento, como a nossa irmã acabou de dizer agora, ou mesmo discernimento do tempo, como o pastor Daniel também acabou de dizer, e acalma, meu Pai querido, as angústias, ansiedades, ó Deus, e que haja paz nestas famílias, meu Deus, neste momento, meu Pai. Que do mesmo modo que o Senhor guardou Noé no passado, guarda nossas vidas agora, Pai, nas tuas mãos, porque o Senhor habita dentro de cada um de nós. Que o Senhor manifeste agora a tua glória em nossas vidas, Pai. E a tua presença neste momento, Pai, possa nos dar a paz, para que possamos descansar, possamos ficar na tranquilidade do Senhor, esperando, Pai, porque nós vamos ver a tua glória. E assim como um dia, Pai, Noé fez um altar, Pai querido, e prestou um louvor, nós também, Senhor, iremos prestar o mesmo louvor e poderemos no futuro, Pai, pela sua misericórdia, Pai, testemunhar da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, neste período, Pai, porque tu és o Deus que fortalece, tu és o Deus, Pai, que nos dá alegria. Senhor, e oro neste momento, meu Pai, que por todos os empresários, meu Senhor, aqueles irmãos, ó Deus amado, que nesse lockdown, ó Pai, teve que fechar os seus comércios, Pai querido, as suas empresas, ó Senhor, respeitando um decreto, Senhor Jesus, das autoridades constituídas. Senhor, acalma o coração de cada um dos meus irmãos. Meu Deus, acalma o coração de cada um dos meus irmãos. Pai amado, e mostra para ele a tua glória neste momento. Mostra também o direcionamento que eles vão ter que ter, Pai, neste momento. Oro também por todos aqueles que perderam alguém, Pai querido, que estão chorando a perda, que estão no luto, Senhor. Ó Deus, que o Senhor conforte esses corações, fortaleça a fé dos teus filhos. Meu Senhor, proteja também as crianças. Meu Senhor, dá também juízo, meu Deus, para aquelas pessoas que nesse momento, Senhor, querem fazer aglomerações sem necessidade, Senhor. Mas proteja os teus filhos neste momento. Meu Pai, também oro pelas autoridades, ó Deus, que o Senhor, Pai querido, está usando, Pai, para controlar toda essa pandemia. Meu Senhor, que eles não ajam, Pai querido, que eles não venham agir além da autoridade que eles têm. Ó Deus, não permita com que eles ajam com violência, mas guarde os teus filhos.
E quanto àqueles também, meu Deus amado, que estão em desobediência, dê a eles também a sabedoria para se livrar da situação. Meu Pai, guarda cada um dos teus filhos, meu Deus, e prepara, meu Deus amado, cada um de nós, ó Pai, para ser testemunha do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus fortaleça. Quero passar a palavra para o pastor Daniel, que ele vai estar orando no final para a gente também, encerrando nosso trabalho de hoje. Também dando aí os avisos finais aí. Amém, pastor? Fique na liberdade. Liga o microfone. Você não estava me ouvindo, não, pastor? Todo mundo estava me ouvindo, só você que não. Amém. Queridos, então amanhã nós vamos ter nosso culto diferente, vai ser um culto de Páscoa, nós vamos ter a ceia. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Às 9h30 da manhã até às 10h30 você está liberado para você fazer seu almoço, tá? Nós vamos estar lá presente, vai ser um tempo bem único, onde eu tenho certeza que Deus vai ministrar o nosso coração, nós vamos adorar juntos, e nós vamos, como família, celebrar a ceia do Senhor, que é o corpo de Jesus Cristo. Amém? E a semana também nós já vamos ter as programações normais da igreja, se Deus quiser, culto na quinta, já presencial, final de semana, sábado e domingo. Se Deus quiser, voltando às nossas atividades aí, Deus é bom demais. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse momento. Pai, te agradecemos e pedimos, Pai. O Senhor cuida de cada família, Senhor. Guarda, Senhor, cada um que participou, Senhor, dessa palavra, desse tempo precioso, Pai, onde o Senhor nos fortaleceu, onde o Senhor nos ensinou, Pai, mais de Ti. E como é precioso aprender do Senhor, Pai. Que isso continue, Senhor, em cada lar, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha renovar, Senhor, a força de cada casamento, de cada família, e direcionar os seus filhos, guiar os passos deles, para que eles possam ser, Senhor, frutífero em tudo o que eles fizerem, e que eles venham, Senhor, entender a missão e compreender, Senhor, o chamado, para eles viver uma vida no Senhor que satisfaz. Te louvamos e te agradecemos por esse tempo precioso que o Senhor nos concedeu, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe, irmãos. Até amanhã, se Deus Até amanhã, quiser. se Deus quiser. E precisando, estamos à disposição. Fica um Fale abraço. conosco. Tchau, tchau.